Boa noite. Boa noite a todos. Vou baixar um pouquinho aqui o áudio, que está muito alto. Mas também baixo demais não dá, né? E tá bom. Bom, vamos dar prosseguimento, né? Vez passada, a gente falou sobre a parte de interpolação. Então, a gente falou sobre interpolação linear e falou sobre interpolação circular. E como calcular e como executar os comandos, né? Eu vou mostrar aqui e a gente vai finalizar essa etapa e depois a gente vai para um outro comando muito utilizado, que é o repeat, que ele serve para a gente repetir sequências, que vai ser a nossa aula de hoje. Bom, olhando aqui, a gente tem aqui o seguinte. Isso aqui já foi mostrado na aula passada, né? Então a gente vai dar uma boa olhada nisso aqui, né? Como é que funciona? Só para a gente reativar aqui a memória. Como é que funciona esse comando? A gente sabe que o comando G0, ele é uma interpolação linear rápido, a velocidade máxima dos motores. O G1 é a velocidade com uma feed rate, ou uma taxa de velocidade, ou um fluxo de velocidade controlado. Né? Feed rate é uma taxa, né? Nós temos aqui uma taxa controlada. Aqui eu estou dizendo quantos milímetros por minuto eu quero que ele ande. E o G2, ele já é, enquanto que esses dois caras aqui são interpolações lineares, esse G2, ele é uma interpolação circular. Ele é para fazer uma circunferência. Como que a gente escreve ele? Primeiro a gente posiciona a nossa peça. Olha onde é que ela está posicionada. X 130. Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui. Pronto. Ela está posicionada no X 133, no Y 44. Onde é que é isso? Está aqui, ó. Aqui, ó. 44.48. Beleza. Então, nós demos o ponto de partida. Depois, a gente vai chamar o comando G2 e dar para ele o ponto de chegada. Para onde a gente quer que vá. Então, se eu usar esse comando aqui, ó, eu digo, olha, vá para esse X, 133, no caso, vá para o 115, ou seja, um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para cima. Eu quero que ele venha até aqui, ó. E em relação aqui, centro, então esse cálculo aqui, do I, do J e do K, é justamente para a gente poder calcular o centro. Quando a gente diz isso, eu estou dizendo, olha, em relação a esse ponto central, faça esse movimento. Uma outra forma de fazer isso é dar o destino e dizer o tamanho do raio. A gente diz, olha, o raio X, o raio tal, tá? E aqui são coordenadas polares, mas é ângulo, baseado em ângulo, né? Tem aqui ângulo de 90 graus, ângulo de 70 graus, mas é angulação. Não gosto muito de usar esse aqui, nem perco muito tempo com ele, mas tem. Mas às vezes é necessário, é útil. Esse aqui, se a gente mexer nesse valor, esse cara pode fazer uma circunferência maior ou menor. E a gente vai colocar isso em prática. Qual a função disso? A gente pode conseguir que isso aqui aconteça, né, do jeito que está aqui. Ou a gente pode alterar, porque se a gente não conhece o ponto central, às vezes a gente precisa de um software específico para poder achar esse ponto central, mas se a gente conhece esta informação aqui, já ajuda bastante. Eu gosto muito de trabalhar com isso aqui, mas isso aqui ajuda bastante. Agora vamos pensar nesse cara aqui. Esse I e esse J. Nós sabemos que a gente tem o quê? X, Y
Z. São as nossas coordenadas do plano cartesiano. Então, nós vamos ter I, J e K. Esse I, J e K também são coordenadas em relação à origem. Então, aqui, em relação a essa origem, que é esse cara bem aqui, ó, a gente vai desenhar aqui um planozinho cartesiano. Vou botar outra cor aqui. Nós vamos desenhar aqui um eixozinho cartesiano. E agora nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Em relação, o I faz relação com o X. Em relação ao eixo X, eu tenho que me deslocar. O centro, em relação à origem, se desloca quanto? Olha só, ele se desloca daqui até aqui, né? No caso até aqui, né? Que é o centro. Ele está se deslocando para cá. Então, esse valor tem que ser negativo, né? Tem um plano assim cartesiano. Plano cartesiano, para cima é positivo, para a direita é positivo. Para baixo é negativo, para a esquerda é negativo. Devia ter colocado até de outra cor, né? Vou botar assim. Assim. E assim. Que para indicar o que é positivo e o que é negativo. Aí, o meu primeiro valor, ele é menos 43. Olha, se a gente pegar esse 133 aqui e subtrair 90 dele, vai dar essa distância aqui, ó. Em relação a esse trecho, ele deslocou 43. Se nós pegarmos 133 e subtrair 90, vai dar 43. Então, o que eu estou dizendo para ele, ó, o centro, em relação a esse ponto, em relação a X ou I, ele tem que ir para trás 43. Foi isso que eu disse. Menos 43, ou seja, vá para trás. Em relação ao Y, bom, a gente sabe que o Y, no nosso caso aqui, o Y está para cima, né? Em relação a essa origem, ó, positivo, ó, tá? Bem aqui, ó. Quanto que ele vai subir? Bom, em relação a essa origem, que distância, quanto que eu vou subir aqui? Qual é o meu delta? Então, eu vou pegar essa distância aqui, que eu acho que é... Eu risquei sem querer aqui, peraí. Deixa eu deslocar esse cara aqui um pouquinho. 70. Então, eu tenho aqui 70 menos esse 44 ponto alguma coisa, vai dar 25,52. Então, já localizamos o centro. Então, nós temos que dar para ele. Aqui em cima, nós demos a origem. Nesse ponto, nós vamos dar o destino. E nesse trecho, com o I e J, nós vamos dar para ele o centro. Agora, vamos para o software, que vai ajudar mais a ter essa percepção, né? E como seria colocando isso no software, né? Então, nós vamos aqui ligar a nossa máquina, que eu já deveria ter ligado. Pronto, a nossa máquina ligou, nós vamos criar aqui um novo projeto. A gente vem aqui em gerenciador de programa. Workpiece. Aqui as coisas que a gente fez, né? Na dia 5, né? Então, nós vamos criar nesta pasta aqui um
novo trabalho, vamos colocar a data de hoje, né? Então, nós vamos colocar aqui 26, underline, do 10, underline, 2021. Então, ok. Essa é a nossa nova máquina, né? Então, vamos lá, vamos começar o nosso código. Letras maiúsculas, a gente começa sempre com o nosso G90, G54, G71. Tá bom, por enquanto tá bom. Lá embaixo, para finalizar, a gente já coloca aqui um M30, né, para a gente saber o que a gente está colocando. E aqui a gente vai colocar aqui em vários que tipo de peça a gente está trabalhando, né? Nosso bloquinho aqui. O nosso vai ter 113, 115, vamos botar aqui 120, eu não quero que ele vá tão longe, eu vou botar 130 e vou botar 130 por 130. E a espessura, nós vamos colocar somente 3, tá? Só são 3 milímetros de espessura. Ok, já temos a nossa peça. Voltamos aqui, vamos selecionar a nossa ferramenta. Eu vou pegar essa daqui, uma Cutterzinha 4. Próximo passo, M6. O que é o M6? Vamos habilitar a troca de ferramenta. S2000, liga o spinner. M3. M8. Quem lembra o que é M3, né? M3 é para a gente ligar em sentido horário. E o M8 é para a gente ligar o fluido de corte. E agora nós vamos posicionar a nossa ferramenta, né? Nós vamos dar aqui um comando G0. Veja que o G0 ele vai fazer com que a nossa ferramenta vá bem rápido, né? Então eu vou trazer ela para a posição X0, Y0, Z5. Depois eu vou fazer com que ele vá bem rápido. Agora eu vou começar com aquelas nossas posições que está na apostila, né? Eu quero ir para a posição X 133, Y 44.48, certo? Eu vou manter esse Z. Depois eu vou pedir que ele baixe. Agora eu vou trocar para um G1, Z menos 5, que é para ele baixar. Eu quero que ele cave, né? Menos 5 não, perdão, menos 3, porque a nossa peça ela é 3. E com um F de 300, né? Um fluxo, uma taxa de 300. Agora vamos começar com os nossos comandos G2, né? Para fazer a nossa circunferência. G2 vai ficar azul, ó, o azulzinho, azul clarinho. A gente já deu aqui, eu gosto disso aqui porque a gente pode riscar na tela e vai manter. Quando a gente colocou aqui, ó, tá muito grande, né? Peraí. Tá bom, um pouquinho maior. Aqui nós temos a origem. Aqui nós demos a origem. Agora eu quero dar para ele o destino. O G2 vai me dar o destino. O destino é X 115, Y 113.3. Pronto, esse é o meu destino. E o I? O I é menos 43. E o J é o 25.52. Professor, eu posso colocar vírgula? Não. É um software americano, então ele usa ponto, tá? Ele não usa vírgula. Deixa eu ver aqui se ele já roda com isso. Já, basicamente ele já roda com isso. M5 e M9. O M5 vai desligar o spindle, né? E o M9 vai desligar o fluido de corte.
Vamos ver se não tem nada errado, né? A gente se bota para simular. Muito bom. Só começou de um local que eu não... 130, né? Eu vou trocar um pouco esse cara aqui. Eu vou colocar 150. Vou simular novamente. Melhor, né? Observa, né? Ele cavou o material e ele vai fazer a mesma circunferência que a gente tem lá na apostila. Vocês podem olhar e praticar, né? E vai dar certo. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou bloquear esse comando aqui com um ponto em vírgula. Veja que ele ficou cinza, né? Se eu executar, ele não vai mais. Ele só vai posicionar. Mas ele, ó, não vai executar, só posicionou. Agora, o segundo jeito de fazer isso é colocando o comando G2. Vamos dar o destino. E vamos escrever CR de raio 50. Observa que ele vai fazer a mesma coisa, né? Beleza. Agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou desbloquear esse cara aqui, para que ele faça basicamente a mesma coisa. Aí vai dois comandos iguais, né? E vai dar um erro aqui, porque a peça não está movimentada, né? Então nós vamos ter que, a partir desse ponto aqui, ó, nós vamos levantar a nossa peça. Então eu vou dar aqui um G0, Z5, e vou reposicionar ela lá para a origem. Vou copiar esse cara bem aqui, ó. C, Ctrl V, tá? Quero que ele vá novamente para a origem. E aí, a partir da origem, eu vou dar um G1 para ele descer lentamente, Z-3, e eu não vou precisar mais escrever o F. Por quê? Lembra? Ele é modal, então ele guarda esses comandos, né? O último comando sempre fica registrado. E se eu repetir, ele vai fazer um corte em cima do outro. Vamos ver se vai dar certo. Se ele realmente vai fazer o que a gente está planejando, como se fosse uma segunda passada. Levanta, reposiciona e passa de novo. Muito bem. Concordo. Professor, Opa, Boa noite, professor. boa noite. Há muito tempo aí? Não, entrei agora. Ah, tranquilo. Mas eu não posso nem abrir o simulado, porque eu tô dentro do carro. Ah, Eu tranquilo. vou acompanhando aqui. Tá bom, sem problema. Tá. Bom, continuando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me parar aqui e perguntar, tá? Bom, então o código aqui, ele ficou uma coisa se sobrepondo à outra. Porém, eu não quero, obviamente, fazer isso, né? Deixa eu apagar essa parte aqui, que ficou a mais do que devia. Fechar aqui, botei. Agora, eu quero diminuir esse cara aqui, ó. Eu vou trocar ele aqui para 40. Como ele estava na mesma escrita desse aqui de cima, ele estava se sobrepondo, né? Ele agora vai fazer menor. Vamos ver se ele faz mesmo. Eu dei a origem, o destino. O primeiro eu dei a origem, o destino e o centro, que é o que ele está fazendo em primeira mão. O outro, a origem, o destino e o raio. Então agora ele vai fazer algo menor.
partindo do mesmo ponto. Então, por exemplo, se quiser fazer uma lua, por exemplo, é aqui um jeito de fazer uma lua, né? E como eu poderia, por exemplo, repetir e diminuir mais um pouquinho, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Já está meio que posicionado, né? Então, já está escrito. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou levantar, reposicionar, descer e trazer de novo para cá. Ctrl C, Ctrl V. É o mesmo código. Vou fazer isso mais uma vez. Ctrl C, Ctrl V, tá ali, ó. Só que aqui tá 40, 40, né? O que eu vou fazer? Eu vou baixar esse aqui para 30. E esse aqui eu vou baixar para 20. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem um erro no bloco 17. Acho que tem alguma coisa que tá... O raio... o raio está muito pequeno. Realmente, eu acho que ele não vai conseguir fazer. O raio está muito pequeno para ele. Fica um raiozinho bem michuruquinho aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar esse raio de lugar. Deixa eu aumentar ele. Eu reposicionei. Ali foi... O primeiro é 50, aqui é 40. Deixa eu ver se ele aceita 45. 20 com certeza vai dar erro. Se ele não aceitou 30, né? O 20 vai dar erro. Ele já trocou ali a mensagem, ó, linha 21. Fez a primeira. A segunda. E vai parar aí. Pronto. E se a gente quisesse fazer um que fosse um pouquinho maior, por exemplo aqui, eu poderia colocar aqui 55. Vou botar um pouquinho mais rápido. E o último é por fora. Pronto. Então, esse é o comando G2. Com o G2 a gente consegue fazer esse tipo de arco, círculo, né? E se eu quisesse fazer um círculo completo? Aqui eu mostrei um arco, né? E se fosse um círculo completo? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu deletar esses caras aqui tudinho, não tem problema assim. Não voltá-los não. Onde é a minha origem? Então, vamos pensar... Vamos fazer que nem aquele pessoal do telecurso, né? Vamos pensar um pouco. Vou botar uma linha mais grossa. E branco. Imagina só, a minha origem está aqui. Aí ele vai fazer uma volta. E vai vir aqui e vai quase fechar. Isso é um arco. Ele parte daqui. Se ele partiu daqui, o destino dele é aqui. E o centro dele está aqui. Eu posso usar aquele primeiro código que usa o I e o J. Ou se eu conheço o raio, que é a distância entre esse ponto e esse ponto, eu coloco CR. CR é igual e escrevo um valor. Pronto, são as duas formas. Mas e se eu quisesse fazer uma circunferência fechada? Eu não tenho que escrever a origem? Eu não tenho que escrever o destino? A origem e o destino não são o mesmo lugar? Então eu só não preciso refazer isso. Como que fica? Aonde que é a origem? Esta é a origem. Eu vou até escrever aqui do lado. Origem. E esse cara aqui? Destino. Então esse cara aqui é o destino. Ups. Tudo bem, foi assim mesmo. Então esse cara aqui é o meu destino. O meu destino
Esse aqui é o ponto central, não muda, deixa ele quieto. Mas o destino não é o mesmo? Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Eu posso copiar a mesma posição e vamos ver se ele vai dar certo. Beleza. Segunda coisa que eu vou fazer é apagar isso aqui. Mas, professor, eu não acredito. O senhor deixou só o I e o J. Origem. Destino. O que foi que eu fiz? Eu disse para ele, lembra que ele é modal? O fato dele ser modal, ele guarda essa última informação. Então, quando eu escrevi aqui a origem, é branco, né? Preto. Quando eu escrevi a origem, eu dei para ele uma coordenada, uma posição. Como eu não disse para onde ele deveria ir, e só dei o centro, aonde é o centro, e obviamente eu chamei o comando G2, eu disse para ele, olha, vai para lá, e por falta de informação, volta para o mesmo canto. Aí ele vai e faz uma rotação completa. É assim que a gente... Ou você escreve, seria meio que repetir essa posição, x 133, y 44, ou você nem escreve, não precisa, né? Você pode economizar, aproveita o fato de que ele é modal. Vou voltar isso aqui para cá. Pronto, isso aqui foi só para dar uma refrescada, né, nessa parte. Aqui tem um outro exemplo que eu vou pedir que vocês façam. Só lembrando, aproveitar aqui, semana que vem a gente tem um feriado, né? Mas eu vou gravar, acho que a gente teve uma falta da aula semana passada, né? Eu vou gravar uma aula extra, vou deixar ela gravada. Amanhã provavelmente eu consigo gravar ela de manhã. E aí eu vou postar essa aula e eu vou colocar uma aula como se fosse a aula da semana passada, dia... Olha aqui o calendário, dia 19, né? Cobrindo a aula do dia 19. Para a gente não ter problema, porque na outra semana é feriado e na outra semana já é a nossa prova, né? Porque o nosso calendário mudou um pouquinho. A prova é nessa, na outra, né? Não? Na que vem, na outra. Semana que vem é feriado. Aí na outra já é a prova. Tá bom. A prova vai ser teoria, Teoria e prática. Tá, eu lasquei, né? Tá bom. Teoria e prática. Mas a prática é isso que eu estou fazendo aqui. Não é prática que eu digo, é o software. Fazer um post, Hã? Um post. Fazer um post. Fazer o quê? Desenhar um post. Desenhar um post. Um post é bem fácil. Um Porsche? Post. Meu Deus. Vamos terminar pelo menos a circunferência. Depois a gente termina o Porsche. Quadrado. Melhorou, é mais fácil. É mais fácil. Viu? Mas eu não vou botar nada difícil não, viu, Aline? Vou botar no mesmo nível que eu estou ensinando aqui. Não vai ser nada muito complicado, não. Vou botar só um pouco de teoria, para que serve cada comando, o que é o G1, G0, e eu repito isso o tempo todo. Então, G40, para que serve cada um dos comandos. Vou pedir que executem um código. Aí dizer assim, professor, mas o meu Sinotrem não está funcionando. Só escreve o código. Aqui, ó. É porque... Só escreve o código. Deixa que a ordem esteja correta. Oi. É que eu não vi as últimas aulas.
prova de saúde, eu não assisti às suas aulas. Mas aí, nessa semana e na que vem, eu reviso as aulas, aí vai dar certo. Tranquilo. Beleza. Deixa eu voltar para cá. Então, vamos lá. Eu já fiz a parte de interpolação, circular, principalmente. Já tinha falado sobre a parte de compensação de raio. Eu acho que foi a aula passada. Eu também tenho que revisar se eu já dei compensação de raio. De qualquer forma, se eu não tiver falado, eu vou revisar agora aqui. Vai servir como uma revisão isso aqui. Quando a gente coloca... Vou voltar aqui para o Sinutrem. Quando a gente coloca o comando G40, eu estou cancelando a compensação de raio. Quando eu coloco o comando G41, eu faço com que ele ande pela direita. Não, perdão, pela esquerda. E se eu coloco o G42, ele anda pela direita, na parte em relação ao eixo Y. O G41, ele vai andar por dentro da peça no eixo X. E o G42 por fora. Tá? São as compensações de raio. Para que serve a compensação de raio? Vamos imaginar o seguinte. Eis a minha peça. Eis a minha peça. Eis a minha ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta circular. Se eu mandar ela ir para o 0, 0, ela vai fazer o seguinte, ela vem para cá, ó, bem aqui. Aí lascou, porque se eu mandar ela caminhar no eixo X, olha o tanto de material que ela vai retirar. E talvez eu não queira isso. Aí o que a gente faz? A gente dá um G41 ou um G42 e faz com que ele compense o raio, né? Não o diâmetro, né? O diâmetro seria a peça inteira, né? Então, qual é o raio dessa peça aqui? Digamos que ela tenha raio 10. Então, ela vai ficar aqui, ó, do centro para baixo, raio 10. Então, ela vai descer esse 10 e vai caminhar por fora. Subir por fora, vir por fora e voltar por fora. E vai terminar aqui. E esse trecho que ela deveria descartar, ela não vai descartar. Muito utilizado isso aqui para fazer faceamento. Por exemplo, eu tenho uma peça de aço que está enrugada. A primeira coisa que a gente faz é um desbaste. Retirar todo aquele excesso de contorno mal feito. Depois a gente vem aqui e dá um contorno mais fino, né? Dá um acabamento. Aí você manda ele fazer esse tipo de comando aqui. Só que para a gente não ficar o tempo todo digitando sempre 10 para baixo, a gente ativa a compensação de raio e eu não preciso necessariamente ficar o tempo todo fazendo cálculos, né? Deixa eu mostrar isso ao vivo. Pensando aqui na nossa peça, né? Ela é 150 por 150. Eu vou bloquear esses caras aqui para eles não serem executados. Vou deixar só esse cara aqui, ó. Ele vai para a posição 0, 0. Depois ele vai... Eu vou mandar ele descer Z-3. Não tem F, né? Então eu vou colocar um F300 aqui, porque o daqui eu bloqueei. E lá em cima, ó, G40 está descompensado. Então agora eu vou mandar ele caminhar no X até o 150. Depois ele vai subir no Y até o 150. Depois ele vai descer no Y até o 0. E depois ele vai voltar no Y, não, perdão, aqui é X. Aqui é no X até o 0 e no Y até o 0. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, outra coisa, eu vou trocar essa ferramenta aqui. Vou trocar por uma Scooter 10. Então aqui eu vou trocar esse cara aqui por uma 10. Para ficar mais visual, né?
Olha o que ele vai fazer. Ele vai retirar coisas que eu não queria que ele retirasse. Ó. Lista de cima. Manda ele refazer. Bom, se ele tem um raio, se ele tem uma cutter 10, ela tem 10 de diâmetro, ele vai ter 5 de raio. Ele tirou 5 milímetros de cada face. Ele tirou muito material. Às vezes eu só quero que ele venha a facear, só dar um contorno, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai, nessa hora aqui, a gente ativa o G40, o G41, por exemplo. Deixa eu ver se eu posso ativar ele bem aqui, ó. G41. Eu ativando o G41, vamos ver o que ele vai me dar. Por dentro ou por fora. Por isso que é bom ter o simulador, né? Olha aí. Totalmente por dentro. Não é isso que eu quero, né? Então eu vou trocar esse cara para G42. Totalmente por fora. Ele só vai fazer o que a gente chama de carinho na peça. Se tiver alguma rugosidade, qualquer coisa... Não Oi? teria que ativar os dois. Não teria que ativar os dois. Não, porque se você ativar os dois, um vai cancelar o outro. O G41 joga a tua ferramenta para cá. O G42 joga a tua ferramenta para cá. O G40 deixa ela no meio. Tipo, você posicionou ela aqui. Aí você diz... Anda, Ele fica no meio e aí ele possa sair dentro e fora, né? Isso. Tá. Isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa disso aqui. Não, era só isso mesmo. Tá. Então pronto, já falamos G41, G42. Tem a parte de trajetória. Agora vem essa parte aqui que eu acho mais interessante. E é onde entra a parte do... a gente não escrever tanto. Imagine você que a gente tenha que fazer uma peça e que a gente tenha que ir desbastando ela pedaço por pedaço. Quando a gente está tentando fazer uma fresagem em um material muito duro, por exemplo, aço inox, a gente não pode usinar muito, tipo de 5 em 5 milímetros. Se você fizer isso, você vai cegar a ferramenta. Você tem que ir tirando de 0,1 em 0,1, 0,5 em 0,5. Se puder tirar de 0,1 em 0,1, melhor ainda, porque você vai usar só a ponta da ferramenta. Você não vai usar a ferramenta inteira. A vantagem é você salva a sua ferramenta. As ferramentas não são baratas. O desgaste dela vai ser menor. O acabamento vai ser de alta qualidade. Qual é a desvantagem? Você vai gastar mais energia, né? Você vai fazer várias passadas. Tanto faz se é um torno manual ou um torno CNC, fresa manual ou fresa CNC, a ferramenta se desgasta do mesmo jeito. A diferença é que no manual você está ali meio que na mão, controlando, vendo o que está acontecendo. E o CNC, ele está nem aí, ele manda aí e vai. Se a ferramenta quebrar no meio do caminho, você provavelmente vai estar operando, vai estar vendo. Mas não tem assim um sistema de controle que diga assim, olha, a ferramenta quebrou e ele para. Não. Ele vai continuar trabalhando até acontecer algum problema. E aí a gente às vezes precisa desbastar um material diversas vezes. Ou fazer um contorno, ou fazer um acabamento. Ou às vezes você só faz o desbaste grosseiro para no último ou nos dois últimos você dar o acabamento. O que seria um desbaste grosseiro? Imagina que eu tenho um aço 1020, um tarugo de aço 1020, e ele tem o diâmetro 80, e eu quero derrubar para 60, eu vou mandando ele tirar de 3 em 3 milímetros, 4 em 4 milímetros, é muito grosseiro. Ele vem tirando uma grande quantidade de material de uma só vez. 2, 3, 4, 6 passadas
e ele já conseguiu chegar no tamanho que eu queria. Só que como ele, né, se a gente for fazer a conta dos números, a gente vai ver que está faltando ainda uns 2 ou 3 milímetros. Esses 2 ou 3 milímetros, a gente já vai fazer um contorno com um pouquinho mais de... A gente não vai tirar tanto, a gente vai tirar de 0,1, 0,1, 0,2, 0,2. No torno manual, por exemplo, o pessoal tira muita matéria, faz o desbaste, e depois, para fazer o contorno, o acabamento, eles vão tirando de pouquinho em pouquinho para o torno, pega o paquímetro, né, e mede. Pega o paquímetrozinho, vai lá e mede. Ah, ainda não está no tamanho que eu quero. Tira mais outro pouquinho e vai fazendo isso até chegar no tamanho que ele quer. Aí também tem a questão de projeto, respeitar tolerâncias e erros. No uso do paquímetro, por exemplo, a gente tem o chamado erro de paralaxe. Erro de paralaxe é tipo o correto de você ler um paquímetro, fazer uma leitura, é você pegar ele, posicionar, travar, prende esse pinozinho que tem aqui em cima, retira e faz a leitura assim, ó, de frente. Tem gente que tem a mania de fazer a leitura assim, ó, de lado. Essa leitura de lado, ela vai te dar uma posição errada, uma leitura errada. É o chamado erro de paralaxe. Não acontece muito no digital, né? Mas eu também não gosto do digital porque às vezes ele erra. A não ser que seja um digital de alta precisão, mas eles são muito caros. E aí a gente precisa fazer uma repetição. Como seria uma repetição? Uma repetição na fresa. Eu acabei de fazer uma repetição, né? Ele vem, pá, levanta, volta, baixa. Vem, levanta, volta, baixa. Imagina você ter que dar um monte de Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, eu tenho que dar 20 passadas. Eu tenho que dar um monte de Ctrl+C, Ctrl+V e tirar a cada Ctrl+C, Ctrl+V que eu dou, eu tenho que ir lá no sistema e tirar um pouquinho. Né? Eu coloquei 10, agora eu tenho que colocar 9, agora eu tenho que colocar 8, eu tenho que me lembrar disso. O texto vai ficar enorme. Não tem graça, né? Para falar a verdade, não tem nem graça. E aí, como é que a gente faz nesse caso? Nesse caso, a gente vai fazer um repeat. E essa também é uma boa hora para a gente lembrar do G90 e do G91. Coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. A sintaxe dele é mais ou menos assim. A gente tem que dizer repeat, né? Início e fim, né? do nosso bloco. E o P aqui vai ser o número de passadas que a gente quer que ele dê. Que a gente quer que ele faça, né? Tem até um códigozinho aqui, ó. Mas eu não vou usar bem esse código aqui, não. Eu vou fazer assim. Eu vou apagar esse aqui praticamente todo. Deixa eu ver só o tamanho dessa peça. Ele fala aqui, por exemplo, na apostila, vocês vão ver lá, né? Tem o tamanho da peça, tem fresa com diâmetro 12, ela possui 4 dentes, a velocidade de corte, a profundidade de corte, tem tudo bonitinho para a gente poder posicionar. Mas eu vou fazer aqui só para mostrar o comando. Então, como que seria? Vou aproveitar o que está aqui. Vou deletar isso aqui tudinho. Vou deixar boa parte desse código aqui. E olha só, bem aqui eu tenho G90. Deixa eu tirar essa câmera daqui que me atrapalha. Eu tenho aqui em cima o quê? G90, né? Se é G90, eu estou trabalhando em coordenadas absolutas. O que isso significa? Se eu disser vai para o 20, ele vai para o 20. Vai para o 30, ele vai para o 30. No coordenada incremental, eu digo vai para o 20, ele vai 20. Vai para o 30, do 20 ele vai para o 50, porque ele só acrescenta, ou ele só subtrai. Isso é incremental, ele incrementa. Ou ele incrementa ou ele decrementa. No caso do nosso repeat, né, eu vou fazer uma circunferência. Eu apaguei sem querer, não foi?
Eu não deveria ter apagado a circunferência. Eu vou fazer assim, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vou voltar aqui a minha circunferência. Vou desbloquear ela. Pronto, essa daqui, esse é o comando que eu preciso fazer, né? Vou tirar a compensação. Não preciso da compensação. E esse aqui vai ser o meu comando. Eu vou escrever... Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. A posição dele não é muito importante, não. Pode ser escrita lá em cima, pode ser escrita embaixo. Mas eu vou escrever ele bem aqui, ó, bem aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Início. Vou colocar com letra maiúscula. Início. 2 pontos. Aí você escolhe, né? Fim ou término. Vou colocar fim. 2 pontos. Esse é o meu código. Depois a gente completa ele. Aí eu vou vir aqui e vou escrever repeat. Escrevi certo? Escrevi repeat. Início. Fim. P igual a 3. Tá? São 3 milímetros, né? Vamos fazer 3 passadas. Na primeira passada, então a gente vai primeiro fazer os nossos posicionamentos, né? Nosso primeiro posicionamento é esse cara aqui. Dá um Ctrl X, tirar ele daqui. Primeiro a gente vai posicionar. Ctrl V. É o meu primeiro posicionamento. E aí ele vai fazer esse repeat aqui 3 vezes e esse cara está aqui dentro. Então vamos para o primeiro comando que a gente vai dar aqui. Primeiro comando, G0, venha para cá, essa é a origem, desce, só que ele não desce 3, né? Ele vai descer 1. Só que aqui eu tenho um problema. Essa é a parte do coordenadas incrementais e do coordenada absoluta. Né? Que eu quero que ele repita isso aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. G91. A partir de agora, aqui é... Aqui é coordenadas incrementais. Aí o que foi que eu fiz aqui, ó? Aqui é coordenada absoluta. Vem para essa posição. Vira a coordenada incremental. Desce menos 1. Né? No caso aqui, eu acho que Z5... Eu estou achando que ele está muito alto. Z0. Fica mais fácil. Aí ele vai vir e vai fazer o primeiro ciclo, né? Vem para a origem, desce, vira a coordenada incremental, vai fazer a circunferência, só que aí, na circunferência, ele volta a ser coordenada absoluta. Aí agora ele deveria, é o destino, né? E levanta, né? Tem que levantar. Ele levanta, então G0, Z0, que ele tem que ir para o 0. Aí ele vai fazer o primeiro ciclo. No próximo ciclo, ele volta para a origem. É isso mesmo, ele volta para a origem. Mas aí, peraí que eu estou com um problema aqui. Desce menos 1, ele só vai marcar de vez em quando, né?
volta para... Eu acho que essa origem aqui eu não posso usar ela. A próxima passada, ele vai... Isso mesmo. Na próxima passada, ele vai baixar -1 e depois ele volta para a origem. Ele termina o comando e repete isso aqui 3 vezes. Eu não precisei dar Ctrl+C, Ctrl+V nesse cara aqui, ó. Essas 3 linhas, elas não precisaram ser repetidas 3, 4, 5, 6 vezes. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele fez a primeira passada, baixou, fez a segunda, baixou, cavou. Vamos de novo aqui no 3D. Fez a primeira passada, baixou, fez a segunda passada, dá até para ver, né? Baixou, fez a outra passada, fez uma última passada, e aqui seria a hora de a gente escrever fora do código, não aqui, ó, bem aqui, ó. Aí a gente coloca aqui G0, levanta Z5, X0, Y0. Olha o que ele vai fazer. Só que eu vou pegar e vou diminuir aqui esse cara. 3 passadas. Deixa eu ver se 3 passadas. Vou colocar só 2 passadas. E eu vou mandar ele descer 2. Então ele vai descer de 2 em 2. Como ele tem 3 de espessura, né? Ele vai cavar bem rápido. Deu a primeira passada, foi mais funda. Essa já atravessou, levanta e vai para a origem. Tem um bugzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Ctrl+X, Ctrl+V. Uma passada, 2 passadas, levanta e vai para a origem. Isso mesmo. Na sequência. Deu um arranhão aqui, né? Por causa da posição. Ele deu uma passada aqui que não deveria ter feito. Não, era só sombra mesmo. Ó, é só sombra. Até porque quando eu dei o último comando, ele está Z5, né? Ele está 5. Então, o G90, ele voltou à coordenada absoluta e ele momentaneamente se transformou em coordenada incremental. Olha só, o que eu acabei de fazer aqui, ó. Estou numa determinada posição, Z0, primeira posição, X0, Y0, Z0. Aí caminhou no primeiro ciclo, caminha para o ponto de origem. Nesse aqui, deixou de ser coordenada absoluta, virou coordenada incremental. Desce -2. Nessa próxima linha, volta a coordenada absoluta, conclui, vai para o destino. Repete aqui, volta aqui para cima. Desce, vira incremental, desce mais 2. Pronto, isso aqui vai ser repetido quantas vezes a gente quiser. Professor, e se eu colocar um número maior aqui, sei lá, 8. Bem exagerado, né? 8. E aqui desce de 1 em 1. E aqui nós vamos mexer -8. A gente vai perceber que a espessura dele vai mudar, né? Ele vai dar 8 passadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que está tudo acontecendo bem aqui do lado. Ó, destino, origem. Bem rapidinho, né?
E aí ele vai dizendo destino, origem, destino, origem. Ele está lendo aquelas linhas até ele ler a última linha, que é a M30. Tá? Isso aqui foi só sombra, não marcou nada não. É só uma sombra do software. Até porque ele está 5 milímetros para cima, né? Então tem o código aqui, ó, vocês podem praticar. É bem simples, tá? Não tem muita dificuldade. A gente pode escrever, ó, início, escreve todo o código que você quer que ele faça e depois escreve término. Não se esqueça de colocar os 2 pontos. Depois você chama essa linha aqui, essa linha entre início e término, elas não são executadas. Elas só serão executadas quando essa linha aqui chamar. Ela vai chamar quantas vezes? 3 vezes. Ele vai chamar essa sequência a primeira, segunda, terceira vez. Terminou, ele vai embora. Ele já passa para a próxima linha. No caso aqui foi desligar o spindle, reposicionar, né, ir para a posição 200, desligar o spindle, desligar a fluido de corte e desligar o restante todinho na máquina. A parte de subprogramas, eu não vou me aprofundar muito nela, não. A parte de senão eu vou ficar sem muito assunto para a segunda prova. E a segunda prova eu quero pegar a parte de subprogramas. E os MCAL transpostas e os ciclos. Eu vou deixar os subprogramas, os ciclos e os programas propriamente dito, né, os CAL, os MCAL, para a segunda prova. Os ciclos basicamente são o seguinte. Deixa eu ligar minha câmera. Imagine que a indústria, no geral, ela vive de ciclos. Quais são as coisas mais comuns numa indústria? Mais comum mesmo. E qualquer indústria. Professor, a coisa mais comum que eu imagino é um furo. Por exemplo, uma indústria metalúrgica. Qual é a coisa mais comum que vocês vão encontrar numa indústria metalúrgica? Não importa se ela é de pequeno porte ou grande porte. Uma furadeira de bancada. Tem as de parede também, né? Aquelas furadeiras normal, que o pessoal chama de besouro. Mas o mais comum é você encontrar uma furadeira de bancada. Então, furo é a coisa mais comum. Então, a gente tem ciclos pré-programados de furo, que são específicos para furo. Por exemplo, como que eu furo o aço? Ou como que eu furo a madeira? Por exemplo, eu posso ter um furo simples. Posiciono a minha peça, aciono a broca, coloco a broca, aciono a máquina, baixa aquela manivela e faz um furo de uma só vez. Ele sai jogando cavaco para fora e cava. Se for um aço, não dá para fazer desse jeito. Se você empurrar ela, ela vai quebrar. Se for um polímero, dependendo do polímero, o atrito pode fazer com que aquele polímero derreta, ele vira uma maçarola e ele gruda. No que ele gruda, ele trava a máquina inteira e pode quebrar a ferramenta também. E essa semana eu passei por esse transtorno. Eu só não tenho uma broca aqui para provar, porque eu joguei fora. Mas eu estava fazendo uma brincadeirinha usando uma Dremel, e uma Dremel 3000. E eu estava furando plástico, usando uma brocazinha de aço. Era só para dar um acabamento. Só que aí eu coloquei, ela deu uma derretida. Por algum motivo o plástico deu uma resfriada. E do nada ela partiu a ferramenta. Então pode acontecer isso. O que era o correto de se fazer? Primeiro era ter a bancada, né? Mas o correto é você coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca, tira. Vai afundando e tirando, afundando e tirando. De preferência com lubrificação. A lubrificação ela vai ter 2 funções. Diminuir o atrito e roubar calor. Se a peça está esquentando e se a ferramenta está esquentando,
a gente sabe que o aço muda de fase, né? Dependendo da temperatura. E aço em atrito, titânio em atrito, principalmente brocas de titânio, então aquelas de aço rápido, mudam de fase e atingem altíssimas temperaturas, né? Você fura um aço e pega aquela broca e mergulha ela num copinho d'água, você vai ver ele fervendo. Então ele atinge ali, brincando ali os seus 200 graus, 300 graus. Isso muda a fase do aço, começa a mexer na fase do aço. Você deixa de ter um aço duro para ter um aço mais mole. E é por isso que a ferramenta quebra, né? Ela cisalha porque ela foge da zona de conforto. Por esse motivo a gente tem que lubrificar. E os ciclos são as coisas mais comuns que a gente tem. Tipo de ciclo. Eu não vou me aprofundar muito não, porque é para a próxima. Mas a gente tem o ciclo, furação simples, só para furação. Aí ele chama ciclo 81. Aí a gente tem lá nas programações dele, ó, o plano de retorno, o plano de referência, distância de segurança, coordenada final da furação, o ponto onde a gente quer que ele vá, e a profundidade da furação em relação ao plano de referência. Todos esses comandos aqui, ó, vão estar dentro desse cara aqui. Para que serve isso? Para eu não ficar escrevendo desce 1, sobe 1, desce mais 2, sobe 3, desce 4, sobe 5. Para eu não perder tempo escrevendo isso, eu chamo um comando de ciclo e digo, olha, essas são as coordenadas. Começa aqui, distância de segurança vai para cá, tem que furar até aqui e vai repetir isso tantas vezes. Ele vem, fura, 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 até chegar. Então a gente tem 81, 82, furação com tempo de permanência. O que é tempo de permanência? Muitas vezes a gente está furando uma peça e a gente deixa a broca lá dentro meio segundo. Aquele meio segundo é o suficiente para que ele jogue todo o cavaco para fora. E se você estiver lubrificando, aquele meio segundo é suficiente para que o líquido ele entre ali dentro e ajude a retirar cavaco e também a trocar calor. Aí tem 82, tem 83 e assim por diante. Tem vários, né? Vários tipos de... Note que à medida que eles vão aumentando, também vai aumentando o tamanho deles, ó. O 83, furação com quebra ou eliminação de cavaco. Aí a gente tem aqui, olha que interessante, ó. A gente pode quebrar ou eliminar cavaco. Fator de avanço, tempo de espera na profundidade, valor de decremento. Tem um monte de informação que a gente pode colocar. Ele é basicamente isso aqui, ó. Ele desce, volta, porque tem o quebrar cavaco e tem o eliminar cavaco, né? Quebrar cavaco, eliminar cavaco é você tirar toda a peça lá de dentro para que ela solte todos os cavacos. E o quebra-cavaco é ela ficar dando supapos para ela poder levantar o cavaco, ele quebra no meio do caminho e aí ele sai. Agora, se ele enrola, não sei se vocês já tiveram a experiência de furar aço, ou alumínio, por exemplo, na hora que você está usinando, ele forma uma molinha. E aquela molinha, você vai furando e ela vai crescendo. Aquilo ali é um cavaco. À medida que ele vai crescendo, se você não eliminar ele, ele vai bater em alguma outra coisa. Ele vira um chicotinho de aço. No torno, isso é mais visível. Na furadeira é mais difícil, né? Os cavacos geralmente são pequenos. Mas no torno a gente consegue ver aquela molinha sendo formada e às vezes ela dá uma chibatada. Se o operador não tiver bastante experiência, ela dá uma chibatada e ela está quente, em alta velocidade, sofrendo rotação e é aço. O cortezinho, e afiada também, né? Devido ao fato de ter gume, ter lâmina de corte. Então, machucar a pessoa é perfeito. Então, a gente pode levantar a peça toda para poder eliminar o cavaco, ou a gente pode dar pancadas nela para que ela quebre o cavaco. Ela forma o cavaco, depois a gente retira um pouquinho para ele quebrar o cavaco e ele sair, para sair cavacos pequenos. Então, a gente tem, até para isso, né, a gente tem ciclos.
Então, aqui tem alguns modelos de ciclo, mas eu não vou entrar nos ciclos agora. E a gente tem também os MCAL, justamente para fazer ciclos de programação. Você pode criar um código aqui no Sinotrem. Deixa eu voltar para ele. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar aqui um subprograma. Está vendo aqui? Ó? Só que não tem nada aqui dentro. Eu posso criar um subprograma, por exemplo, eu quero furar uma peça muito específica. Então, eu chamo um posicionamento para aquela peça. Aí eu digo, olha, faz tais movimentos, mas você vai ter que furar no canto X, Y, Z, nesses cantos específicos. Para você não ficar o tempo todo escrevendo aquilo, você deixa um subprograma pronto. Aí você escreve o teu código, e num determinado trecho você diz, olha, agora executa esse trecho. Ele vai abrir um outro programa, vai executar e volta para o teu. É mais prático. E eu vou deixar os MCAL, os roles também, para fazer furos em sequência. Vou deixar essa parte aqui para a segunda prova. Vou voltar aqui em cima. Translação, não vou usar translação. É isso. Eu queria saber de vocês, mas a Aline disse que ainda não pegou, não deve nem ter dúvida, né? Se não pegou, não Eu ainda não dúvida. fiz nada no simulador. Vocês precisam fazer para poder tirar dúvida comigo. Eu vou fazer, porque eu tô de mudança, eu tive um problema de saúde. Foi esse mês de setembro e outubro foi um inferno. Mas eu vou essa semana e a próxima treinar para poder fazer essa prova. Certo. E como eu vi, acho que ano passado que eu vi, né? Aí eu não pratiquei, meio que esqueci. Eu lembro que um dos exercícios era até para fazer o nome da gente, eu fiz, mas se me perguntar como eu fiz, professor. Já faz tempo, né? E sem treinar, né? Meio que nada. Tá, vamos fazer assim. Isso vale para o Vinícius também. Não sei se está me ouvindo. Deixa eu ver se responde. Não, acho que não. Mas tudo bem, não tem problema não. Domingo, se você for aproveitar aí a semana e for conseguir... domingo eu estou de bobeira em casa. Então, se quiser ligar ou pelo Zap para fazer pergunta, ou eu até ligo aqui o Zoom, e a gente pode tirar alguma dúvida. Pode mandar pergunta para mim que eu tiro qualquer dúvida que vocês tenham. E se for preciso, eu até boto mais uma aula gravada. Entendi. Tá bom. Eu vou ver as aulas e vou começar a mexer no simulador, porque esse simulador é mais a gente fazendo. Meu problema com essas aulas online é isso, que não força a gente a praticar. Em aula presencial, a gente se obriga a estar no computador fazendo, entendeu? Se obriga a estar lá na sala, né? Quando eu lembro que eu cancelei a minha matrícula lá atrás, que tava com a turma toda, tinha quem pedir socorro para fazer online sozinha, pessoal, praticamente, eu bem que me arrependo. Eu ainda avisei, não foi? Foi. Eu ainda avisei. Eu achei que tinha fé que ia voltar o presencial. Tá, todo mundo estava nessa esperança, né? Mas olha a brincadeira, já são aí quase 2 anos de pandemia, né? Nós estamos presos em casa mas vai dar certo. Nesse novo normal, né? Esse novo normal. Novo normal é ótimo. Mas a gente está chamando, acho que é para se sentir mais familiarizado. Não, mas é a frase do momento, é verdade. É o novo normal, a gente tem que se acostumar. Eu achava que aquela coisa de você andar na rua de máscara era coisa de filme de chinês. A gente não via, né? Chinês. É porque eles têm lá essa era por causa cultura. de poluição, né? Aqui agora é por causa de vírus.
Não, mas lá eles têm essa cultura. Tão gripado, aí já sai de casa de máscara. Aqui a gente não tinha esse hábito, né? Aqui a gente espirra na cara dos outros e não tá nem vendo. Nem os médicos no hospital tinham o hábito de usar máscara. Algumas coisas vieram pro bem, né? Porque, enfim, mas É verdade. A gente está se adaptando. é um bem meio Mas eu esquisito, tudo bem. vou dar meu melhor para mim sair bem nessas provas, que eu dei nota baixa. Não, eu não sou cruel, não. Não vou botar nada pesado, não. Então, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar a qualquer momento. Eu mando no WhatsApp, aí o senhor, quando puder, responde. Eu respondo. Tá? E Certo. domingo eu vou estar de bobeira. Se quiser tirar alguma dúvida, pode me ligar e a gente combina. Combinado. Se eu não fizer o que a gente está fazendo mudança aqui aos poucos, professor. Trago tudo dentro da minha casa, eu trago um bocado de forno dentro do carro. Tranquilo. Mas aí, se eu tiver de bobeira, estiver fazendo no domingo, eu falo. Qualquer coisa no decorrer da semana. Tá bom. Nem pode sabia ser que era também. feriado. Terça é feriado, se quiser falar comigo na terça, eu vou estar de bobeira também. Eu estou de bobeira Pois todos os dias, porque esse negócio de home office é de bobeira todos os dias. Aqui a gente não sabe nem do feriado mais. Eu trabalho todo dia. A gente fica até esquecendo. Esses feriados que Trabalho por tiveram conta semana própria é passada, assim, né? aqueles feriados que tiveram, né, segunda, terça e sexta, Pois é. a gente não estava sabendo desse feriado. Aquilo pegou a gente de Pois é, eu surpresa. vi que você abriu a aula numa terça que era feriado. E a gente tinha recebido o comunicado de que não ia ter aula. Acho que era feriado de professor, Eu não sabia. Nossa Senhora. Aí eu vi que depois de um tempo eu vi que você tinha aberto a aula. Eu disse, vale, o professor deu aula ou eles... Não, eu acabei Não sei o que foi. Depois, o Diego, ei, tu vai dar aula hoje? Aí eu vou hoje é feriado. Ele me avisou na última hora. Hoje é feriado, cancela lá o... Aí eu, tá, eu não sabia, ninguém avisou. Depois foi que colocaram Pois é, lá no calendário. Mas, então, os comunicados que eles mandam da turma é meio que automático, né? Porque eu recebi um comunicado do CEPEP e de todas as turmas, que eu estou fazendo aula em 3 turmas. Aham. É porque eu tenho a péssimo hábito de não olhar. Beleza, pessoal. Vinícius, tava ouvindo aqui, cara. Você Tá falou. bom. Ouviu, né, Eu Vinícius? tava aqui no carro aí. Acabou que a internet ficou meia fraca, mas tá tranquilo as informações. Tá bom. Então, repito para você a mesma coisa que eu falei para a Aline. Se você pratica, não sei como é que tá, se você está praticando, testando alguma coisa, a nossa prova é passando essa semana na outra. Então, teoricamente, a gente não tem aula, não tem mais aula, mas como a gente teve uma falta da semana passada e feriado, né, um monte de coisa que atrapalhou a gente, então eu estou me dispondo a domingo, se vocês acharem melhor, ou qualquer hora que vocês quiserem conversar comigo, tirar dúvida. Manda uma dúvida pelo grupo, pelo Zap, e se for alguma dúvida que eu precise vir para o computador, fazer uma explicação, a gente abre aqui o Zoom e a gente faz uma explicação. E se não conseguir que seja no domingo, tem a terça-feira também. Beleza? Beleza, pessoal. Tranquilo. Combinado. Então, pessoal, uma ótima noite, viu? Era só isso por hoje. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigada.